Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Você que está em casa também, assistindo nós pela internet, que Deus abençoe a tua vida e seja abraçado pelo nosso Ministério Paineira em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido você a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus que escreveu Lucas capítulo 6. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 6. E o versículo também é o mesmo, 6. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Para todos achar, para nós acompanhar a leitura. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 6, versículo 6. E aconteceu também, noutro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se a curaria no sábado, para acharem de que o acusarem. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Amém. Glória a Deus. Amado e querido Deus, Pai Santo, Pai amado, no nome de Jesus nós te damos graças, Senhor amado, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome nesta noite aqui, Pai querido, em comunhão com nossos irmãos para ouvir a Tua santa palavra. Que o Senhor fala aos nossos corações nesta noite, o Senhor amado, somente aquilo, Pai querido, que o Senhor quiser que a Tua igreja ouve nesta noite, Senhor amado. Repreende todo espírito contrário, tudo aquilo que não vem de Ti, que caia por terra no nome de Jesus. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, nós estamos hoje num culto de oração e libertação. O pastor falando aqui sobre libertação, que muitas vezes não se liberta. Algumas pessoas pensam que é liberto de bebida, de drogas, mas muitas pessoas são libertos de algumas coisas. E essa história aqui me veio na memória um homem que tinha uma mão mirrada, alguma tradução ressequida. E este homem, ele estava na igreja naquele dia. Ele não imaginava que ele ia ser curado, porque já tinha acostumado com aquilo. Ele achava que aquilo ali não tinha jeito mais. Mas o que aconteceu com aquele homem, que ele estava naquele momento certo e na hora certa. E hoje também você está aqui, hoje é o momento certo que você está aqui neste lugar, nesta noite, para ouvir a palavra de Deus. Aliás, todos os dias é o lugar certo. Todas as vezes que você estiver na casa de Deus, não tem um lugar melhor para ouvir a palavra de Deus, que está reunido junto com os irmãos. Então este homem foi curado, porque ele estava naquele dia lá, ele não esperava, nem imaginava que ele poderia ser restituído à mão daquele homem.
Então, o evangelista Lucas começa a dizer que aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Veja bem, no outro sábado, quer dizer que no sábado anterior tinha havido uma contenda entre os fariseus e os escribas, porque os discípulos de Jesus estavam passando por uma roça e eles estavam com fome e eles tiraram espiga de milho para se alimentar. E os escribas e fariseus, eles não aceitavam que no sábado poderia fazer nada, a não ser somente adorar a Deus, estar na sinagoga. Então, aqueles homens, eles eram religiosos, eles eram legalistas, o sábado para eles era sagrado, mais do que para qualquer, mesmo para o domingo para os cristãos, ou a sexta-feira para os muçulmanos. Realmente, eles levavam ao pé da letra. Então, Jesus começa a dizer: e os escribas e fariseus, no versículo 7, atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusassem. Na verdade, Jesus fazia os milagres, mas no sábado. Jesus ensinava todos os dias nas sinagogas, mas ele deixava mais para fazer os milagres nos sábados. As pessoas que estavam de volta de Jesus, eles sabiam que aonde Jesus estava aconteceria milagre. Louvado seja Deus. E eu creio também que nesta noite aqui Jesus pode operar um milagre na vida de alguém. Muitas vezes as pessoas acham que um milagre é uma pessoa receber uma cura, claro que é um milagre, ou algo semelhante, mas eu acho que o maior milagre da vida de um crente, de um cristão, é receber a salvação em Cristo Jesus. Eu não vejo um milagre maior do que esse nas nossas vidas. Aí muitas pessoas acham que milagre é uma pessoa que está enferma a receber uma cura. Claro que é milagre, mas para mim o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas os homens, eles eram oposição a Jesus. Amigos, irmãos, quem não sabe fazer, eles opõem a quem sabe fazer. Jesus não tinha situação difícil para ele. Eu imagino que Jesus curava, Jesus fazia milagre todos os momentos. Eu acredito que naquele dia, naquele sábado, Jesus não só fez aquele milagre, porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João que ele fez tantas outras coisas que, se fosse colocar nos livros, o mundo inteiro não caberia o que Jesus fazia, outras coisas. Então, em 3 anos e pouco que Jesus teve o seu ministério, e ele fez tantas outras coisas, eu imagino que todos os momentos Jesus estava fazendo algo diferente. Por isso que Jesus arrastava uma multidão, muitos porque amava Jesus, muitos por causa de milagre, outros por causa de alguma coisa que o interessava. Amém? Glória a Deus. No versículo 8, mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Glória a Deus. Amados, veja bem, naquele tempo, pessoas que tinham um certo tipo de deficiência, eles eram excluídos da sociedade. Esse homem provavelmente ele não nasceu com aquela deficiência. Imagina um homem com a mão direita, que o evangelista Lucas diz que a mão direita
Os outros evangelistas, Marcos e Mateus, diz que é uma das mãos. Mas Lucas, por ser médico, ele é mais detalhista. Ele diz que era a mão direita. Imagina um homem naquele tempo, ele ter a mão direita. Como que um homem, uma pessoa com a mão direita, ele pode trabalhar, que é a mão que ele mais usa. Imagina se aquele homem tem família, tivesse família, ele necessitasse de sustentar a família dele, e a mão com defeito, a mão estragada, definhada. E aquele homem, imagino que ele nunca imaginava que a mão dele ia ser restaurada. Eu acredito que uma pessoa, ele já tanto tempo com aquela deficiência que ele já tinha acostumado, mas mesmo assim ele não deixava de ir na sinagoga para adorar a Deus. Louvado seja Deus. Nós vemos tantas pessoas que não têm deficiência nenhuma, mas eles não têm coragem para ir na igreja para adorar a Deus. E aquele homem, ele estava na sinagoga. Segundo os historiadores, naquele tempo, pessoa com uma deficiência, ele não poderia estar no meio das pessoas. Ele era excluído do meio das pessoas. Eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, mas vocês, pastores, e algo mais que saber da leitura, eu nunca vi na Bíblia falar que um aleijado estava dentro da sinagoga. Eu nunca vi falar que um aleijado ou um leproso estava dentro do templo. Sempre fala que eles estavam na porta, eles estavam na esquina, eles estavam em tal lugar. Mas dentro não podia entrar dentro da sinagoga. Louvado seja Deus. Eles eram excluídos. Dizem que no templo não poderia entrar de maneira alguma. Dizem que na sinagoga poderia entrar alguém. Tinha um limite que poderia entrar na sinagoga. Veja bem, e eles teriam que ficar sentado no canto. Eu até penso que aí é que vem aquela palavra, né? Quando você não serve mais, as pessoas falam, ele jogou ele para escanteio, porque ele não serve mais. Então ele ficava no canto, eles tinham que ficar no canto. Imagina aquele homem, ele teria que estar na sinagoga com uma manga comprida para que ninguém visse a deficiência dele. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus não precisa esconder nada de Jesus. Nós podemos esconder das pessoas, podemos esconder do pastor ou de alguém, mas Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe a necessidade de todas as coisas, e aquele homem naquela noite, ele foi alcançado pela graça de Jesus, ele foi liberto daquela sequidão da mão dele, porque ele estava no lugar certo e na hora certa. Louvado seja Deus. No versículo 9, então Jesus lhe disse uma coisa, vou lhe perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Bom, aquele homem, ele estava na sinagoga, Jesus mandou que ele viesse para o meio. Imagina uma pessoa que está numa igreja, numa sinagoga, vamos chamar de igreja para ficar mais fácil para nós. Ele já não acredita mais que aquilo que ele tem, talvez a tua enfermidade não seja externa, mas seja interna, e você já conformou, acha que aquilo é normal para você, mas e você está na igreja, Jesus está lá pregando e fala, ô você aí, levanta, venha para o meio, fica em pé. Porque ele estava no canto, ele obedeceu, Jesus mandou ele vir para o meio. Ele obedeceu a palavra do Senhor, ele levantou e veio para o meio e ficou de pé.
Jesus, ele não pediu para ser curado. Jesus faz milagre na vida das pessoas da forma que ele quiser e como ele quer fazer. Muitas vezes nós vemos pessoas que clamavam a Deus, a Jesus, que ele estava passando, ele operava um milagre. Muitas vezes nós víamos pessoas que falavam só pela palavra ela seria curada. Aquele homem estava ali somente para adorar a Deus e foi alcançado naquela noite com o poder de Deus e foi curado por causa da obediência daquele homem. Louvado seja Deus. Então, Jesus lhe disse uma coisa, você lhe perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou matar? Amados, aqui é o seguinte. No Velho Testamento, ou na lei de Moisés, não era proibido fazer o bem. E se você poderia fazer o bem e você não fizesse o bem, você estaria fazendo mal. Porque quando nós sabemos fazer o bem e nós não fazemos, nós estamos fazendo mal. Então aquele homem, eles achavam que curar uma pessoa estava trabalhando. Mas curar uma pessoa é fazer o bem. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 11, Jesus diz que para um homem, se ele tivesse uma ovelha e ela caísse em uma cova, ele não ia lá tirar aquela ovelha daquela cova ou ela ia deixar ela na cova. Diz que os homens não seria muito melhor do que uma ovelha? Então, fazer o bem não teria problema. Só que os religiosos da época achavam que estava fazendo cura, estava trabalhando. Mas não estava trabalhando, estava fazendo bem. Então, voltando a este assunto do versículo 11 de Mateus, Jesus diz que o homem é melhor do que uma ovelha. Aí trazendo para os nossos dias de hoje, mudaram muito-se as coisas. Hoje se dá mais valor a um animal do que pessoas. Infelizmente nós chegamos nesta situação. Não que os animais não mereçam. Amado, se alguém pegar você batendo em um cachorro, você pode até ir preso e pegar um processo. Mas se alguém pegar você batendo em uma criança, talvez nem diga, nem está nem aí com você. Mas se você estiver batendo em um animal, você pode pegar um processo. Então veja bem que Jesus não vê dessa forma. Jesus sempre, ele busca olhar pelas pessoas, porque as pessoas, o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Por isso que Jesus nos ama. Jesus ama os animais, mas não os animais ser melhor do que as pessoas. E hoje muitas das vezes nós vemos pessoas gostando mais, dando mais valor um gato do que uma pessoa. Isso é muito triste, mas Jesus não vê desta forma. Jesus ama você, Jesus ama a mim, Jesus ama aquele homem que não poderia entrar na sinagoga, tinha que ficar pelos cantos, mas Jesus fez um milagre na vida daquele homem. Jesus restituiu a mão dele. Jesus não precisou de fazer uma oração, Jesus não precisou de mandar ele ajoelhar, simplesmente mandou ele erguer a mão. Imediatamente a mão daquele homem ficou igual a outra
sã que nem a outra mão. Quem sabe você está nesta noite aqui também. Você está no lugar certo. E aquele Jesus que estava naquele tempo, só que ele estava visivelmente, mas ele está invisivelmente no meio de nós nesta noite. Eu creio que ele está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele prometeu que ele ia, mas ele mandava outro Consolador para nos consolar e nos ficar conosco. Então eu acredito nas palavras de Jesus. Ele diz também que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. E eu creio que ele está nesta noite nos abençoando e pode estar também restituindo. Talvez você perdeu alguma coisa que está incompleto e Jesus pode restituir nesta noite em nome de Jesus. Meus irmãos, já estamos nos horários. Eu agradeço a oportunidade por você estar neste momento, neste dia, porque aquele homem só foi curado porque ele estava naquele dia. Talvez o milagre, se ele não tivesse ido naquele dia, ele tinha continuado com a mão dele da mesma forma. Por isso que eu digo que a casa do Senhor é o melhor lugar para nós estar. Como diz o salmista, prefiro ficar na casa do Senhor dia e noite. Isso é muito bom. Ele dizia, alegrei-me quando me disseram quando vamos à casa do Senhor. As multidões vinham de todos os lugares e chamavam ele, e ele ficava contente com aquilo. Mas as pessoas muitas vezes querem vir para a igreja por obrigação ou buscar alguma coisa. Aqui não é lugar de buscar, aqui é lugar de trazer, é lugar de adorar, é lugar de você abençoar as pessoas. Se você quiser buscar alguma coisa, você pode até buscar, mas o lugar certo aqui é de adorar a Deus. Aqui é lugar de nós reunir para ter comunhão com os irmãos e adorar o nosso Deus, que Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é fiel e Ele é justo. Assim eu agradeço a oportunidade. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vou orar ao Senhor. Amado e querido Deus, te agradeço pela tua santa palavra que foi pregado nesta noite. Agradeço por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesta noite, Senhor. Quem sabe nesta noite, Senhor amado, o Senhor também quer restituir alguma coisa que foi perdido de alguém nesta noite, como o Senhor fez naquele dia com aquele homem, Senhor amado, que nós não temos nenhuma informação dele, mas sabemos que a mão dele foi restituída, Senhor, na mesma hora, Senhor. Nós cremos na tua palavra, cremos que o Senhor continua fazendo milagres, Senhor, mas cremos principalmente, Senhor, que o nosso melhor milagre é a nossa salvação em Cristo Jesus, e que nós nunca desanimamos, Senhor, e continuamos firmes na tua presença, buscando a tua face todos os dias, em nome de Jesus. As palmas para o Senhor. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.